Bom dia, nono ano. Vamos começar com mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje é sexta-feira, o último dia da semana em que nós temos aula, e nós vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais, certo? Nós já falamos aí das adjetivas, terminamos também, já há bastante tempo as substantivas, e para completar aí o estudo sobre período composto por subordinação, nós vamos para as adverbiais. Vamos lá? Sem enrolação, lá no livro de língua portuguesa, nós temos aí, a teoria sobre as orações subordinadas adverbiais. Aqui, nós podemos observar que a teoria será dividida em duas partes, certo? Porque nós temos diversas classificações das orações subordinadas adverbiais. Como vimos no capítulo 1, nos períodos compostos por subordinação, as orações subordinadas podem exercer funções básicas de substantivo, adjetivo e advérbio. Nos capítulos 2 e 3, estudamos as orações subordinadas substantivas e adjetivas, respectivamente. Agora é a vez das adverbiais. Como o próprio nome sugere, as orações subordinadas adverbiais exercem a função de adjunto adverbial da oração principal. Essas orações sempre se iniciam com uma conjunção responsável por explicitar a circunstância expressa pela oração adverbial. Nesta parte, veremos 5 tipos de oração adverbial e as conjunções mais comuns. Então, veja só, nós vimos, que as orações adjetivas, elas eram introduzidas por pronome relativo, Agora, as adverbiais são iniciadas aí por conjunções, tá bom? E a conjunção já vai indicar ali, se nós fizermos a análise correta, já vai nos indicar a classificação da oração adverbial, subordinada adverbial. E lembrando que os advérbios ou os adjuntos adnominais, eles expressam ali uma circunstância. E essa circunstância aí já pode ser identificada a partir da conjunção utilizada. Então, vamos lá. A primeira classificação, oração subordinada adverbial temporal. Veja só, essas orações subordinadas expressam uma circunstância de tempo, explicitada normalmente pelas conjunções quando, assim que, depois que, antes que, enquanto, mal. Observe. O Estado Islâmico destruiu artefatos quando invadiu a cidade de Atrá. Veja só, nós temos aqui a conjunção que denota tempo e ela introduz uma oração subordinada adverbial temporal. Veja que essa oração toda aqui exerce a função de adjunto adverbial, expressa ali uma circunstância de tempo, quando aquilo aconteceu, quando aquela ação ali expressa na oração principal aconteceu, quando invadiu a cidade de Atrá. Outro exemplo. Assim que registraram a destruição em vídeo, os extremistas divulgaram na internet. Aqui nós temos, veja só, a oração ela está deslocada, assim como todo advérbio ou adjunto adnominal, quando está deslocado, ele fica isolado por vírgulas, Veja só, aqui também. Assim que registraram a destruição em vídeo, a oração subordinada adjetiva que denota tempo. E nós temos isso aqui, claro, também com a conjunção utilizada. Assim que, veja só o momento em que aconteceu, ou seja, o tempo. Então, apresenta aí a circunstância de tempo que isso aconteceu, o que está aí na oração principal. Vamos passar adiante. Nós temos também as orações subordinadas adverbiais concessivas. Veja só, expressa uma circunstância de concessão
da oração principal. A relação de concessão se verifica quando a oração subordinada anuncia antecipadamente que uma conclusão que poderíamos tirar da oração que inicia não é válida. As principais conjunções subordinadas concessivas são embora, mesmo que, ainda que, apesar que. Veja, embora aleguem questões de fé, os extremistas venderam muitos artefatos. Veja, nós temos aqui a ideia de concessão. Veja só, a relação de concessão, peguem aí o marca-texto e destaquem essa parte. A relação de concessão se verifica quando a oração subordinada, ou seja, adverbial, anuncia antecipadamente que uma conclusão que poderíamos tirar da oração que inicia não é válida, ou seja, não acontece. E para ser mais fácil identificar, nós observamos aqui, as conjunções. Veja só aqui o exemplo. Embora isso aconteça, veja só, embora isso possa aqui ser sugerido, né? Não é bem isso que acontece. Nós temos aí a concessão. Embora aleguem questões de fé, os extremistas venderam muitos artefatos. Mais uma vez está deslocado, né? Veja só, se nós colocássemos aí na ordem correta, os extremistas venderam muitos artefatos, embora aleguem questões de fé. Na verdade, era o quê? Lucro, né? E não fé, como está colocado aí. Oração subordinada adverbial concessiva. Apesar dos protestos internacionais, o Estado Islâmico continua matando e destruindo. Espera-se que isso não aconteça, mas na verdade acontece. Apesar aqui é a conjunção concessiva. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial concessiva. Está deslocada, portanto, a presença de vírgula. Agora veja só, nós veremos as causais. Elas apresentam a circunstância de quê, pessoal? De causa, né? Expressam uma circunstância de causa para o fato que se declara na oração principal. Essa circunstância é explicitada normalmente pela conjunção ou pelas conjunções porque, pois, que, como, já que, uma vez que, porquanto. Para entender melhor, leia esta charge. Como foi que ele se tornou um animal tão bravo e violento assim? Bem, foi depois de conviver por um mês com membros de uma torcida organizada. Vamos analisar aqui. Observe que o fato de o cachorro ter convivido por um mês com membros de uma torcida organizada foi o quê? A causa de ele ter se tornado um animal tão violento. Poderíamos expressar essa relação de causa assim. Ele ficou violento porque conviveu com membros de uma torcida organizada. Veja, é a causa dele ficar violento. Tudo isso daqui é uma oração subordinada adverbial causal. Aqui outro exemplo. Como conviveu com membros de uma torcida organizada, ele ficou violento. Veja, a única coisa que mudou aqui foi a conjunção e ela foi deslocada, né? Então, a presença da vírgula. Aqui também, oração subordinada adverbial causal. É importante ter atenção para não confundir a relação de sentido expressa pelas conjunções que, porque e pois. Elas tanto podem ser adverbiais, causais, como coordenativas explicativas. Na frase, ele ficou violento porque conviveu com membros de uma torcida organizada, a conjunção explicita que tal convivência foi a causa de o animal ter ficado violento. Já numa frase como ele está violento porque está rosnando sempre, o fato de rosnar não é a causa de o cachorro estar violento, mas uma explicação para o que se vê. Então, veja só, você tem que olhar, analisar o sentido. Se é causa, aí sim nós estamos tratando da oração subordinada adverbial causal. Mas quando
inicia aqui uma explicação, aí já não entra na nossa classificação, no nosso interesse aqui. Nesse caso, dizemos que o período é composto por coordenação, e a oração por que está rosnando sempre é coordenada, sindética, explicativa. É isso que nós vimos lá no início do ano, né? Revisamos, porque desde o 8º ano estuda-se orações coordenadas. Nós temos também as orações subordinadas adverbiais consecutivas. Enquanto as causais apresentam causa, né? Aqui nós temos consequência. Expressa uma consequência do fato que se declara na oração principal. Essa relação é comumente explicitada pela conjunção que, precedida de tal, tão, tanto ou tamanho. Veja só, os membros da torcida organizada eram tão violentos que o cachorro enlouqueceu. Veja só, a consequência do que é expresso na oração principal, oração subordinada adverbial consecutiva. Os membros da torcida organizada batiam tanto no cachorro que ele ficou violento. Veja só a consequência, oração subordinada adverbial consecutiva. Uma forma interessante de identificar mais facilmente as orações adverbiais consecutivas é observar que, onde há consequência, há causa. Logo, se temos uma oração que expressa uma consequência, a outra expressa uma causa. Consideramos subordinada aquela que apresenta a conjunção, certo? A que tiver a conjunção, que será a que você identificará aqui e classificará como subordinada, ok? E aqui nós teremos aqui a última, né, a ser analisada, as modais. Elas apresentam circunstância de quê? Modo, né? Expressa uma circunstância de modo para a forma como se realizou o fato declarado na oração principal. A principal conjunção modal é a locução sem que. Observe, os extremistas atacaram impiedosamente. Aqui não há uma oração, nós temos o adjunto adverbial de modo ou advérbio de modo. Os extremistas atacaram sem demonstrar piedade. Agora nós temos a presença do verbo, então é uma oração subordinada adverbial modal. Veja, ela fica aqui no lugar do adjunto adverbial. Ela desempenha uma função de adjunto adverbial, por isso ela é subordinada adverbial. Os casais se encontram sem ter pressa. Mais uma vez, aqui nós temos oração subordinada adverbial modal, tá bom? Porque é o modo como a ação acontece, ok? E agora nós vamos passar aqui para as atividades que foram solicitadas e concluir aí a correção das atividades da semana. Prática linguística. Leia a notícia e, em seguida, indique a oração subordinada adverbial mais adequada para completar as lacunas dos períodos. Considere as informações presentes no texto. Ciclone provoca ondas gigantes em Fernando de Noronha. Desde quarta-feira, o arquipélago é atingido por ondas de mais de 4 metros. O swell, como é chamado por surfistas e meteorologistas, se originou no Oceano Atlântico Norte. Como num dos exemplos da teoria do caos, em que borboletas da Austrália podem causar uma tempestade nos Estados Unidos, um ciclone no Atlântico Norte está provocando ondas gigantes de mais de 4 metros em Fernando de Noronha. Chamado pelos meteorologistas e surfistas de swell, o fenômeno está ocorrendo desde quarta-feira na ilha, a 545 quilômetros do Recife. A diferença entre uma onda comum e um swell, explica Valdir Innocentini, meteorologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, está no período, ou seja, o tempo registrado entre a passagem de duas cristas. Em uma onda comum, o período é de menos de 10 segundos. No swell, é de cerca de 15 segundos.
O ciclone extratropical ocorre em ambos os hemisférios e está associado tanto a frentes quentes quanto a frias. Innocentini descarta a relação de swell com mudanças climáticas globais, a exemplo do aquecimento do planeta. As ondas acontecem sempre que há vento soprando sobre o mar. O swell é a mesma onda que causava dificuldades aos portugueses que dobravam o Cabo da Boa Esperança, na África, e a mesma que ocasiona a ressaca em Sina. Os ventos que estão originando swell em Noronha são da ordem de 18 a 20 metros por segundo. Percorrem aproximadamente 6.000 quilômetros até a ilha. Ao percorrer o Atlântico, o swell se propaga por profundidades de até 500 metros. Quando se aproxima da praia, a profundidade diminui, a energia é reduzida e a onda acaba se dissipando, sem provocar danos. O swell pode também se originar no Atlântico Sul. O surfista e engenheiro de pesca Rodolfo Aureliano de Melo, em Noronha há 15 anos, diz que nunca viu o swell tão alto. Teve um forte em 1999, mas esse parece maior. Embora altas, as ondas não estão favoráveis ao surf, segundo ele. Esse swell é do norte, mas o vento está soprando do leste. O mar fica uma bagunça. O pós-swell, no entanto, é favorável aos surfistas. Segundo Aureliano, quando se dissipa, o fenômeno costuma cavar o fundo da praia, permitindo a formação de melhores ondas. Veja só, aqui você vai preencher as lacunas com a oração correta, assim como a própria questão aqui vai indicar. Veja só, você vai indicar a oração subordinada adverbial mais adequada, certo? Vamos lá. 1. Nós temos, embora gere ondas baixas, o swell não está favorecendo o surf? Peraí. Como provoca ondas altas, o swell não está favorecendo o surf? C. Embora provoque ondas de mais de 4 metros, o swell não está favorecendo o surf. E letra D. Sem que os surfistas tenham notado, o swell não está favorecendo o surf. Veja só, nós temos aqui, nessa lacuna, que preencher com uma oração subordinada adverbial concessiva, porque, embora isso daqui deveria ajudar, não favorece. Então, embora provoque ondas de mais de 4 metros, o swell não está favorecendo o surf. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial concessiva aqui, que é a letra C. 2. Aí nós temos ali uma lacuna. Como provoca ondas de mais de 30 metros por segundo, o swell dificulta a passagem dos portugueses pelo Cabo da Boa Esperança, na África. Aí, isso daqui nós devemos observar lá no texto as informações, né? Como gera ondas muito altas, o swell dificulta a passagem dos portugueses pelo Cabo da Boa Esperança, na África. Veja só, que nós já encontramos sentido, né? Letra C. Embora fosse velho e conhecido dos navegadores antigos, o swell dificultava a passagem dos portugueses pelo Cabo da Boa Esperança, na África. E letra D. Embora não cause danos ao arquipélago, o swell dificultava a passagem dos portugueses pelo Cabo da Boa Esperança, na África. Então, observando as informações que foram colocadas ali no texto, e o que nós vimos ali das orações subordinadas adverbiais, nós marcamos aqui a B, né? Como causal. Veja só, como gera ondas muito altas, veja a causa, né? E aí nós temos a consequência. O swell dificultava a passagem dos portugueses. Portanto, é a letra B. 3. As ondas gigantes que atingiram o arquipélago estavam tão violentas e desordenadas que impediram a prática do surf. B. Que muitos surfistas se aventuravam nas águas.
C, que atraíram jornalistas e turistas do mundo inteiro. Ou letra D, que os ventos começaram a soprar do leste. É a primeira opção. Estavam tão violentas e desordenadas que impediram a prática do surf. Veja só, aqui é a consequência, né? Letra A. 4. E aqui na quarta, nós teremos mais uma vez uma concessiva. Veja, mesmo tendo forte relação com as mudanças climáticas, o swell não é provocado por elas. Mesmo tendo algumas relações com as mudanças globais do clima, o swell não é provocada por elas. Embora pareça ter relação com as mudanças climáticas globais, o swell não é provocado por elas. Veja só, agora nós temos a conjunção correta, né? Embora. Aí nós temos aqui, embora as ondas gigantes assustem, o swell não é provocado por elas. A correta, que fica coerente aí tanto com o conteúdo apresentado no texto quanto no sentido, é a letra C, certo? Vamos agora para a segunda questão. O parágrafo abaixo foi retirado da notícia que você leu ainda há pouco. Releia-o e em seguida responda as questões propostas. Ao percorrer o Atlântico, o swell se propaga por profundidades de até 500 metros. Quando se aproxima da praia, a profundidade diminui. A energia é reduzida e a onda acaba se dissipando, sem provocar danos. O swell pode também se originar no Atlântico Sul. A. Como se classifica a oração quando se aproxima da praia? Veja só a presença da conjunção. Quando nós vimos que ela remete o que? A tempo, né? Uma circunstância de tempo. E ao fazermos aí a leitura, veja só, quando se aproxima da praia, a profundidade diminui. É o tempo, o momento que a profundidade diminui. Portanto, é uma oração subordinada adverbial temporal. B. Reescreva o período substituindo a oração quando se aproxima da praia por outra equivalente. Você pode mudar aí, né? A conjunção, né? Ao se aproximar da praia, a profundidade diminui. C. Como se classifica a oração sem provocar danos? Veja só, sem provocar danos, está presente. Vamos ver aqui, ao percorrer, sem provocar danos. A energia é reduzida e a onda acaba se dissipando sem provocar danos. Nós temos aí a presença do modo, né? Oração subordinada adverbial modal. Nós vimos lá também na diquinha das conjunções, né? A energia é reduzida e a onda acaba se dissipando. É o modo como a energia é reduzida, sem provocar danos. 3. Assinale o item em que a oração destacada está classificada indevidamente. A. O ciclone extratropical ocorre em ambos os hemisférios e está associado tanto a frentes quentes quanto a frias. Nós temos aqui uma oração coordenada sindética aditiva. Veja só. E. Nós temos aqui a presença da conjunção e está associado tanto a frentes quentes quanto a frias. Nós temos orações independentes que são ligadas aí pela conjunção aditiva e. Então, é uma oração coordenada cinética aditiva, correto? B. As ondas acontecem sempre que há vento soprando sobre o mar. Oração subordinada adverbial consecutiva. Peraí. As ondas acontecem quando? Sempre que há vento soprando sobre o mar. Veja, quando remete o que é a tempo. Então, ali nós temos uma oração subordinada adverbial temporal e não consecutiva. Portanto, a letra B é a incorreta, porque ela está classificada indevidamente. É temporal e não consecutiva. Vamos ver as outras. O swell é a mesma onda que causava dificuldades aos portugueses que dobravam o Cabo da Boa Esperança. Oração subordinada adjetiva restritiva. Olha a presença aqui do pronome relativo que.
D. Os ventos que estão originando swell em Noronha são da ordem de 18 a 20 metros por segundo. Também uma oração subordinada adjetiva restritiva. Letra E. O surfista e engenheiro de pesca Rodolfo Aureliano de Melo, em Noronha, há 15 anos, diz que nunca viu swell tão alto. Veja só, ele diz o quê? Nós precisamos de um complemento, né? Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Funciona como complemento verbal. 4. Como vimos, o texto jornalístico é marcado pela objetividade. Por isso, normalmente, os jornalistas buscam ao máximo se expressar utilizando o mínimo de palavras, mas sempre buscando a clareza. Essa economia de palavras corresponde ao que chamamos de concisão. Uma das técnicas que contribuem bastante para a concisão é a elipse, que consiste em omitir um termo que pode ser facilmente recuperado pelo contexto. Então, veja só. Vamos voltar aqui. O que é a elipse? É a omissão de um termo que pode ser facilmente recuperado pelo contexto. Pensando nisso, releia o penúltimo parágrafo da notícia e depois responda as questões propostas. O surfista e engenheiro de pesca Rodolfo Aureliano de Melo, em Noronha há 15 anos, diz que nunca viu swell tão alto. Teve um forte em 1999, mas esse parece maior. Embora altas, as ondas não estão favoráveis ao surf, segundo ele. Esse swell é do norte, mas o vento está soprando do leste. O mar fica uma bagunça. Que termos foram omitidos nos locais indicados? No primeiro, que está, e no segundo, estejam. Veja só, o surfista e engenheiro de pesca Rodolfo Aureliano de Melo, que está em Noronha há 15 anos, ou, embora estejam altas, as ondas não estão favoráveis ao surf. B. Por que esses termos foram omitidos? Veja só, para evitar a repetição desnecessária do verbo estar. Está, estejam. Nós temos aí, né, a elipse como importantíssima na questão da coesão textual, assim como a utilização de pronomes, assim como a utilização correta dos conectivos. Isso já falei com vocês em diversas vezes, né? Diversas situações. A elipse, ela é importantíssima aí. E isso auxilia na concisão que os autores das notícias precisam ter, né? Porque a notícia é um gênero textual objetivo, né? Ele é conciso e objetivo. 5. Indique o período composto em que uma oração expressa uma circunstância de tempo. Então, nós vamos observar aqui o período composto aqui, a oração, que é uma oração subordinada adverbial temporal. E nós podemos lembrar lá das conjunções, né? Quando, assim que, depois que. Aí nós podemos observar que facilita bastante a identificação da oração. Os ventos que estão originando swell em Noronha são da ordem de 18 a 20 metros por segundo. B. Percorrem aproximadamente 6.000 quilômetros até a ilha. Até então, nós não encontramos aí essas conjunções. C. O swell se propaga por profundidades de até 500 metros. D. O swell pode também se originar no Atlântico Sul. Também não. Nos sobrou apenas a E. Segundo Aureliano, quando se dissipa, olha a presença do quando aqui. Quando se dissipa, o fenômeno costuma cavar o fundo da praia, permitindo a formação de melhores ondas. Aí aqui sim nós temos a presença da oração que expressa tempo, né? Uma circunstância de tempo. Letra E. 6.
Assinale o item que indica corretamente a relação dos elementos sublinhados nos períodos a seguir. Então, nós vamos observar o que está sendo sublinhado, a sua classificação e marcar a resposta correta. 1. O técnico berrou tanto que ficou rouco. Veja só, nós temos aqui o tanto que, consequência, né? Então, A, causa, B, consequência, C, modo, D, finalidade, concessão. Letra E, concessão. No caso, para nós aqui, a letra B, consequência. A consequência dele ter berrado tanto foi ele ficar rouco. 2. No meu quarto, estudo sem que ninguém me atrapalhe. Veja só, nós temos ali A, lugar, B, consequência, C, finalidade, D, condição, E, modo. Nós temos aqui ó, o sem que, é o modo, né? É o modo como ele estuda lá no quarto. Letra E. 3. Não posso ouvir esta música, conforme falei. Nós temos aí consequência, conformidade, veja, é bem óbvio, né? Conforme, conformidade. Adição, modo ou condição? Letra B, conformidade. 4. Quando ouço esta música, penso em você. O quando indica o quê? Tempo, né? Letra A. Nós temos aqui B, consequência, C, causa, D, concessão, letra E, modo. Mas é letra A, tempo. 7. Transforme os blocos de orações a seguir em um período composto por subordinação. Uma das duas orações deve ser adverbial. Veja o modelo e expresse a relação indicada. Então, veja só, você vai observar a relação de sentido que está expressa e vai construir aí a oração subordinada adverbial. Como? Voltando lá na teoria e observando as conjunções adverbiais, ok? Aliás, vamos ver aqui antes o exemplo, né? A festa estava muito divertida, ele saiu muito cedo. Relação de concessão. Embora a festa estivesse muito divertida, ele saiu muito cedo. O time vence, a torcida se anima. Então, nós precisamos apresentar relação de tempo. Quando o time vence, a torcida se anima. B, fazia muito calor, meu corpo estava ensopado de suor. Consequência, fazia tanto calor que meu corpo estava ensopado de suor. Olha o tanto que aqui, né? C, escrevi o recado. Ninguém me viu escrevendo o recado. Relação, modo. Escrevi o recado sem que ninguém visse. Então, veja, não há repetição do termo, né? O recado, não há essa necessidade. Inclusive, não pode ser repetido. D, sempre vou ao Recife. Passo pela Praça do Marco Zero. Relação, tempo. Sempre que vou a Recife, passo pela Praça do Marco Zero. Veja só, nós temos aqui a presença do sempre que, né? Sempre que vou a Recife. Letra E, viajaremos para o Chile. Marcelo não quer ir. Relação de concessão. Viajaremos para o Chile mesmo que Marcelo não queira ir. F, o Chile está muito quente. Levarei alguns agasalhos. Relação concessão. Embora o Chile esteja muito quente, levarei alguns agasalhos. G, não trabalharei hoje. Passarei o dia no hospital. Relação causa. Como passarei o dia no hospital, não trabalharei hoje. H, vamos tomar banho de piscina. O dia está muito quente. Relação causa. Já que o dia está muito quente, vamos tomar banho de piscina. I, Vanessa estudou muito para o concurso. Vanessa foi aprovada. Relação consequência. Vanessa estudou muito para o concurso, de modo que foi aprovada. J, farei o que acho correto. Você é contra o que farei. Relação concessão. Farei o que acho correto, mesmo que você seja contra.
8. No período, as orações adverbiais temporais exercem a função típica dos adjuntos adverbiais. Então, nós não podemos esquecer disso. As orações subordinadas adverbiais, elas exercem a função de adjuntos adverbiais. Chegamos de viagem no começo da noite, adjunto adverbial. Chegamos de viagem quando anoitecia. Agora é uma oração, né? A verbo. Então, oração subordinada adverbial, temporal. Agora, reescreva os períodos abaixo, transformando os adjuntos adverbiais em orações. Como transformamos em orações? Com a presença a adverbial, com a presença da conjunção e colocando o verbo, né? Durante a fuga, os criminosos dispararam tiros. Nós colocando aí a conjunção quando fugiram, veja só, a fuga, que é substantivo, transformou-se em verbo, né? Então, transformamos a oração, colocamos a conjunção. Quando fugiram, os criminosos dispararam tiros. B. A safra será boa devido às chuvas. Como choveu, a safra será boa. C. Voltamos da praia à noite. Voltamos da praia quando era noite. 9. Complete os períodos com orações subordinadas adverbiais. Pessoal, a resposta é pessoal. Você vai completar aí da forma como a sua criatividade mandar, utilizando aí as conjunções, né? Desde que seja a oração subordinada adverbial e que expresse a relação de sentido solicitada. Por exemplo, letra A. Eu já estava acordado quando ela chegou. Eu já estava acordado quando o celular despertou. Veja só, oração subordinada adverbial de tempo. Aí nós temos as outras aqui. Letra B, concessão. C, concessão. Letra D, causa. Letra E, tempo. Letra F, consequência. G, concessão. H, concessão. E letra I, tempo. 10. Indique o período em que há uma oração subordinada adverbial concessiva. Vamos lá. A. Quando eu tiver dinheiro, comprarei um carro. Veja só, quando nós temos aqui tempo, né? B. Seu medo era tamanho que lhe paralisava as pernas. Veja só, tamanho que, consequência, né? C. O carro era tão caro que desistiu da compra. Tão que, consequência também. D. O especialista não concordará com sua opinião por mais que você insista. Veja só, agora é concessiva. Então, a letra D é a nossa resposta. Letra E. Marcelo prometeu chegar no horário combinado, porém chegou 2 horas depois. Aqui nós temos uma oração, um período composto por coordenação, né? E nós terminamos aqui a nossa correção das atividades, certo? Então, qualquer dúvida, estou disponível aí no plantão até às 11 horas, tá bom? Não deixem de mandar as atividades de vocês no e-mail maxnayara@yahoo.com, ok? Desejo que vocês tenham um excelente dia, bons estudos para vocês, um ótimo final de semana e até a próxima aula.